E aí pessoal, aqui é o EF, o espelho fantasma. Imagina que você comprou um espelho antigo, mas depois de alguns dias coisas estranhas começaram a acontecer e você precisa sobreviver. Galera, isso não vai ser fácil não, pois vamos recapitular o filme O Espelho. Então tira esse seu reflexo feio da frente e bora comigo. O filme começa mostrando dois irmãos que estavam em uma casa no escuro, quando seu pai acabou surtando e partindo pra cima deles, e quando eles tentaram fugir, alguém atirou. E muda a cena para Tim, que estava internado em um hospital psiquiátrico, pois ele estava tentando vencer o trauma desde pequeno. E o médico diz que agora ele fez 21 anos e estava apto a sair e viver sua vida. E depois troca a cena para Kale, que era a irmã dele que trabalhava com venda e leilão de produtos antigos. E estava sendo leiloado aquele espelho da casa, e quando é vendido ela comemora e vai buscar Tim. Os dois irmãos se encontram e eles estão felizes, pois faz mais de 10 anos que não conseguem conversar, pois quando estava no hospital não era permitido. E os dois estão bem até Kale chegar e começar a falar daquele espelho, dizendo que ele prometeu que iria ajudar a destruir. Mas ele tinha dito aquilo com 10 anos, e depois o deixa em um hotel para ele se acostumar antes de procurar uma casa para morar. Esse filme vai intercalar entre o passado e o presente, e mostra que eles acabaram de se mudar para aquela casa e eles estavam super felizes. E eles sempre compravam móveis antigos, e durante a noite a mãe deles começou a sentir algumas marcas no corpo, como se estivessem aumentando, e depois o pai deles vai preparando o terreno para dar uma brincada, e quando desce para recuperar as energias, só tem um Nesquik de morango. E ele olha pro lado e tem um espírito cabuloso do Tinhoso, mas ele acha que foi tudo imaginação, e quando vê, deixou descer o melado na camisa. No presente, Kale está dormindo com seu namorado quando escuta um barulho e começa a ser atacado por seu pai, mas era tudo um pesadelo. E no dia seguinte, ela estava trabalhando quando seu namorado chega e diz que daria uma impressora só para ela, pois o pessoal foi usar a coletiva e estava cheio de fotos de cenas de crime. E depois vemos que mesmo depois de crescida, ela é meio merdeira, pois ela mete o caô dizendo que o comprador queria restaurar e levaria para casa. E começam a aparecer os reflexos de coisas se mexendo, e quando ela vai olhar, o cara aparece e na verdade não tem nada. E galera, esse filme não é como derrotar, mas eu vou trazer uma solução no final. No passado, a mãe deles percebe que tem algo de errado, pois as plantas estavam morrendo, e as crianças brincando no quintal percebem uma mulher esquisita se agarrando com o pai deles, e durante o jantar deles ele está com o dedo machucado. E Kale, criança, solta a língua perguntando quem era a mulher no escritório dele. E galera, tô te falando, essa menina é mequetrefe desde pequena, e ainda causa intriga entre os pais. E é agora que a brincadeira vai começar, pois Kale encontra com Tim na antiga casa deles, e ela mostra que estava preparando algo com aquele espelho. E a casa está cheia de câmeras e de sensores térmicos, além de plantas. E ela colocou uma armadilha onde ela precisa reiniciar o cronômetro a cada 30 minutos, senão uma âncora cai em direção ao espelho. E ela começa a fazer a gravação pois queria provar que tinha algo acontecendo, e que seus pais não ficaram malucos do nada. Ela começa a mostrar vários casos que aconteceram há mais de 400 anos, e todas as vítimas acabavam falecidas de formas estranhas, e muitas vezes de desidratação, sendo que muitas estavam perto de água, e que não fazia sentido. E Tim acha que ela estava ficando louca, pois ela não poderia culpar um espelho por tudo isso, pois muitas coisas podem ser responsáveis por esses acontecimentos. E Kale marcou com seu namorado para ligar para ela a cada 1 hora para ver se ela estava bem. E mostrando os casos, chega no último, que é o da família deles, e Tim ficou tanto tempo no hospital que ele já não acreditava mais em nada disso. E ela diz que aquele espelho manipulou o pai deles para ficar agressivo e levar a vida deles. E Tim diz que é só quebrar que resolve. E ele diz que eles já tentaram, mas o espelho consegue se defender. E quando ele pega a cadeira para bater nele, ele nem percebe, mas tinha largado ela de lado. E ela mostra que só uma pessoa tentou quebrar o espelho. O problema é que ela também não conseguiu e do nada correu pra rua e deu uma falecida de leve. Aí pessoal, não sei vocês, mas se eu apareço na frente desse espelho, ele tá ferrado. Ele vai levantar a mão e falar: perdi, pode levar. E Kale prepara a armadilha e coloca o espelho na frente, e no passado o pai deles estava trabalhando no escritório onde fica o espelho, e os livros estavam jogados no chão, e ele acha que foi os dois e diz para eles nunca mais entrarem no escritório, e o cachorro deles começa a ficar cansado do nada. A mãe deles diz que estava ouvindo barulhos pela casa, e ele compra uma arma para se defender, e sabemos que esses filmes de terror, uma arma é uma das últimas coisas que pode defender alguém. E à noite o cachorro começa a latir para a porta, e quando a mãe vai
vai abrir, o cachorro a morde, mostrando que tem algo de estranho. E o pai diz que não escutou o cachorro latindo e os dois começam a brigar. E no dia seguinte o pai deles vai sair para jogar golfe. O problema é que o cachorro começou a latir para a porta novamente e a mãe prende ele dentro da sala. Mas depois a porta não quer abrir e as crianças ficam esperando, mas quando abre, o cachorro havia sumido. Tim começa a brigar com Kale dizendo que ela estava imaginando as coisas e que o cachorro só estava doente, mas ela diz que todas as vítimas perderam o cachorro de forma misteriosa. O problema é que quando o cachorro deles desapareceu, o pai levou pro veterinário, mas ele disse que ele não voltaria. E agora eu fiquei bolado, pois Kale estava tão disposta a mostrar que ela estava certa que ela comprou um cachorro e colocou em uma gaiola em frente ao espelho, para conseguir provar que o bicho ia falecer. Mas Tim, como é sensato, o solta. Mas é aí que vem a grande treta, pois o espelho precisa de energia para conseguir fazer as coisas, e quando eles voltam as câmeras estavam mexidas e todas as plantas em um raio de 9 metros estavam mortas, pois o espelho puxou a energia do cachorro e das plantas, e quando eles vão olhar as câmeras para ver o que aconteceu, os dois estavam mudando as câmeras de lugar, mas eles não lembravam de nada, pois eles foram manipulados, e agora os dois estão vendo que tem algo de muito errado, e Tim daqui a pouco vai ter que tirar férias no hospital de maluco de novo, porque imagina que você ficou a vida toda para vencer um trauma, e assim que sai, tudo volta ainda pior. Ele tenta sair para ligar para a polícia, mas está sem sinal, e quando percebe ele estava parado na porta de casa, pois estava no alcance do espelho, e nisso tudo podia ser manipulado, e ele está surtando. No passado eles estavam em casa quando vem sua mãe na frente do espelho travada, e quase que desce o melado da boca dela, e depois ela começa a agir de forma estranha, pois dá pão queimado para eles, e ela estava bebendo muito pois estava irritada achando que seu pai estava atraindo, e ela vai revoltada até o escritório dele e começa a quebrar as coisas, e quando tenta quebrar o espelho, o espírito do mal baixa nela. Complicou. E começa a abrir os pontos da cesariana dela com a mão, e depois começa a atacar Tim, e os dois correm pro quarto. Mas o pai chega e dá uma gravata nela, e quando ele vai ligar para pedir ajuda, o espelho manipula também, e agora me deu uma pena dessas crianças, pois imagina eles crescerem traumatizados, seria uma loucura, né? O pai deles já estava agindo de forma estranha, e dessa vez diz para não perturbar a mãe, que estava doente, mas para eles ficarem brincando perto do espelho. E eles percebem que tem algo de estranho, e agora as coisas vão ficar um pouco complicadas de explicar, hein, pessoal? Pois vai ficar alternando entre o passado e o presente na loucuragem. E Kale começa a trocar a lâmpada e comer uma maçã, e acho que vocês já podem imaginar o que aconteceu. Ela mordeu a lâmpada, mas quando percebe, ela estava hipnotizada, e na verdade era maçã. E quando eles eram pequenos, a comida da casa estava acabando, e eles já estavam há muito tempo sem comer, e o pai só ficava olhando pro espelho, então os dois decidem ir no quarto da mãe para ver como ela estava, só que ela estava amarrada em uma corrente e sem os dentes, e o pai briga com eles dizendo para eles não entrarem mais naquele quarto e os coloca de castigo. E nisso, Kale sai de casa e chama um amigo do pai para dizer que estavam em perigo, mas quando o cara chega, já sofre influência do espelho, e vai embora como se nada tivesse acontecido, e quando volta pro presente, Kale estava na frente do espelho, pois no ruim, o espelho vai levar alguém. A luz da casa acaba, mas ela é prevenida e deixou várias lâmpadas que não precisavam de tomada. E vê alguns cacos de vaso no chão, mas percebe que era tudo imaginação. O problema é que do nada o namorado dela aparece e ela dá um no gogó dele, mas acha que é apenas o espelho manipulando. O problema é que dessa vez era verdade. E Tim chega e diz que estava vendo a mesma coisa que ela. E galera, eu juro que nesse momento do filme começou a me dar uns arrepios nervosos, pois quando eles eram pequenos e tentavam ligar para algum médico ou pedir ajuda, sempre tinha a mesma voz dizendo pro pai deles ligarem e que chegaria no dia seguinte. E eles conseguem sair da casa, mas vê a imagem deles na frente do espelho e agora não sabem se é um truque ou é real. E agora o pai está totalmente manipulado, pois ele pega a arma e vai para cima deles, eles correm e depois ele vai soltar a mãe deles, que também já estava manipulada. E os dois começam a correr pela casa, e quando Kale consegue fugir pela janela, ela decide voltar para salvar o irmão. E ela volta e é quase falecida, mas o irmão consegue pegar a arma do pai e ele diz para ele atirar, pois no último suspiro conseguiu voltar à consciência. E no impacto acaba quebrando um pedaço do espelho. E Tim acorda vendo que era uma ilusão e Kale estava pequena na frente do espelho. E a mãe começa a chamar e ela vai. O problema é que Tim ativou a âncora e caiu nela, e as ilusões acabaram. E ela estava falecida.
vida. E claro que a polícia chegaria no momento mais errado, né? E o maluco é preso acusado de falecimento, sendo que pelo registro ele que ligou pra polícia. E eles tinham tudo gravado o que aconteceu. Traduzindo, se investigarem, ele vai ser preso porque precisam de um bucha, pois eles têm prova que o espelho é do Caramunhão. Mas é isso, pessoal, o filme termina com ele sendo preso novamente, logo depois de ser solto do hospital de malucos. Na boa, essa irmã dele também é uma desgraça, hein? O moleque não pode nem ser traumatizado sozinho. E galera, se inscreve aí com o sininho ativado pra você não ficar traumatizado com seu próprio reflexo. E me segue no Instagram, o @EFDFilmes, porque hoje estou de loucuragem. E acho que é isso. E obrigado a todos pelo apoio, batemos a meta de 120k do canal. Agora vamos pra 150. Então coloca aí a hashtag 150k, que vou dar coração só nesses, hein? Agora vou nessa. Então beijos, abraços e fui! I walk a lonely road, the only